Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. Como diz o Salmo 118, versículo 24. E o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a casa do Senhor, é a nossa casa. Nessa lição 2, que estamos estudando sobre a vida de Paulo, vai ser a universalidade da obra de Cristo, que está lá no livro de Romanos 1, 18 e 2, 12. Vamos ler? E depois vamos estar orando. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E o 12 diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Vamos orar? Deus e Pai, esteja falando conosco, Senhor, mais uma vez, nessa lição 2, quando vamos falar sobre a universalidade do poder de Cristo. E assim, Senhor, nós iniciamos essa nossa lição. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A universalidade da obra de Cristo é o que nós vamos ver. E com isso, nós vamos estar aqui olhando das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. O mérito é sempre de Deus, que o chamou desde o ventre, e que, na sua soberania, poderia ter chamado outro, mas Paulo não foi desobediente à visão celestial. Com isso, homem de Tarso, tornou o homem de Nazaré matéria de culto no mundo inteiro. Ele compreendeu melhor que ninguém que a obra de Jesus tinha dimensão universal. Como dissemos na lição anterior, o vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu, que se encontrou com Jesus já ressuscitado. O fato dele ter sido fariseu torna a questão mais impactante. Hoje, fariseu é sinônimo de hipócrita. Por causa lá de Mateus, no capítulo 23, no versículo 13 e 14, vem falando escribas e fariseus. Mas o significado mesmo vem de ferissute, que é abstinência e separação. Era o grupo mais fiel ao judaísmo, preso à Torá, à lei. O fariseu não era hipócrita, mas alguém sério, zeloso pelo judaísmo, com a mente dominada pela lei. Paulo, judeu ortodoxo, entendeu o evento Jesus como nem a própria igreja compreendeu no início. E aí nós temos assim, inicialmente, uma seita judaica. Foi nesse ponto em que Pedro teve uma dificuldade, mas usado pelo Espírito Santo, e veio o Espírito Santo falando com Pedro e falando com Cornélio, centurião italiano. E com isso, o centurião italiano, Cornélio, mandou ir até a casa de Pedro. E com isso, incircunciso ou não incircunciso, deve ser aceito ou não. E aí nós vamos ver mais adiante, dizendo assim que nem assim a questão cessou. Lá em Atos 15, de 1 a 29, ele vem falando que as igrejas se reuniram porque alguns defendiam que os gentios que crescem em Cristo deveriam se circuncidar. Agora, nesse caminho, lembra do caminho? O caminho aqui era a seita judaica. E quem entrasse nela deveria guardar o judaísmo. Nesta ocasião, se deu a ruptura e o evangelho deixou os limites estreitos que queriam impor. E mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão como rito religioso anularia a obra de Cristo.
ou cristão ou judeu, ou a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, ou a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. E com isso é bom lembrar que nós não somos judeus, somos cristãos, não somos filhos de Sinai, e sim do Calvário. Não temos nada a ver com H, e sim com Sara, pois não somos filhos da Jerusalém geográfica, sim a Jerusalém espiritual. Na verdade, nós somos de Cristo, nós somos de Jesus Cristo e ouvimos a Jesus Cristo, como ele diz, e não a Moisés ou a Elias. E aí tem o cântico, cantemos o cântico do cantor cristão 401 ou 454 da HCC, que diz que cantemos, eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora o ponto 2, ele diz que o Evangelho é para todos. E aí dentro desse o Evangelho para todos, ele vem falando sobre a universalidade. Esta universalidade, para o apóstolo Paulo, esta universalidade do Evangelho, como o direito da salvação dos gentios, estava predita desde o início da história da salvação, lá em Abraão, como lemos em Gálatas 3:8. E ele era o homem que iniciaria o processo na igreja. Obviamente, ele tinha consciência disto, desde a sua conversão. E aí o Senhor disse aí a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E Tiago, Pedro e João, líderes da igreja de origem judaica, reconheceram que Paulo era o homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. E ele mesmo se declarou missionário ao gentio várias vezes, lá em Romanos 11, 13, 15, 16, Gálatas 1, 16 e 1 Timóteo 2, 7. O ensino de Paulo era claro. Deus encerrou todos os homens, quer judeus, quer gentios, debaixo do pecado. Por isso que está lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também estão debaixo do pecado todos os gentios. Judeus e gentios são pecadores e precisam do mesmo Salvador, Jesus. O pensamento de Paulo: Deus é Salvador de todos os homens. O desejo divino que todos os homens, e não apenas os judeus, sejam salvos. Isto é a universalidade da obra de Cristo. Ele é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A universalidade, sim. Universalismo, não. Dizemos Salvador possível para todos os homens para evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é o Salvador possível para todos os homens, mas isto não significa que todos os homens serão salvos. Todos os homens serão salvos. Isso não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que assim afirma se chama universalismo. Ela ensina que todos serão salvos, porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos.
os homens, independentemente deles crerem ou não. Muitos tentam dar esse sentido a algumas declarações de Paulo. Por isso que tivemos o cuidado da frase. Paulo deixou claro que não há salvação compulsória. Os homens a devem querer, devem aceitá-la. Em 2 Coríntios 5:20, diz que, após dizer que Deus nos reconciliou com Cristo, ele pede que os homens aceitem a reconciliação. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar é mais do que recitar ou dizer o nome. É colocar-se sob o cuidado do nome. Aquele que se coloca sob o cuidado do nome, sobre todo o nome será salvo. Não há salvação indiscriminada a todos. Ela vem por causa da obra de Jesus e é oferecida e deve ser aceita. Agora, o para pensar e agir. O para pensar e agir diz assim: o Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada. Não há mérito e ninguém é melhor que ninguém. A salvação é a obra da graça. A universalidade do Evangelho significa que só a salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. A Igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas minhas mãos e nas suas mãos. Precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo Jesus, crucificado e ressuscitado. Então, só para frisar, precisamos lembrar que o tema central da pregação da Igreja de Cristo é Cristo crucificado e ressuscitado. Precisamos evangelizar, pregar mensagens evangelísticas, realizar séries de conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo. Nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. Nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. Onde no Salmo 37, versículo 5, diz que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ficamos com essa lição 2, resumida nesse capítulo 2 da nossa lição do segundo trimestre, e falando sobre a universalidade, sim, universalismo, não. O Evangelho é para todos. E, inicialmente, uma seita judaica. E quando nós vemos que, ao longo a universalidade da obra de Cristo, nós vemos lá em Romanos 1, versículo 18 e 2:12. Obrigado por tudo, obrigado, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor com mais essa lição, e amanhã estaremos mais um dia na presença do Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tudo, Senhor. Esteja nessa direção, Pai, esteja falando aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.